dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glórias a Deus. Está falando de Jesus. Jesus veio como homem, sofreu e morreu na cruz, levou os nossos pecados, tomou o nosso lugar, pagou os nossos pecados. E esta semana alguém me perguntou: qual a diferença entre propósito, promessa e destino? Então hoje nós vamos fazer uma breve pincelada, né? Mas nos outros vídeos nós vamos pegar um dia só para falar sobre as promessas de Deus, outras só para falar sobre os propósitos de Deus e outras só para falar sobre o destino, né? Mas hoje vamos fazer uma breve pincelada só para esclarecer para essa pessoa. Quando essa pessoa me perguntou, eu falei: vou te explicar de acordo com a palavra de Deus. Eu vou te explicar mostrando os propósitos, as promessas de Deus e o nosso destino, não é? Então vamos começar. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um propósito para toda a humanidade. E o maior propósito de Deus para toda a humanidade é a salvação. Propósito. O que é o propósito? É aquilo que Deus quer. É o que Deus deseja ardentemente, que Deus espera que se cumpra em nós. Esse é o propósito de Deus. Deus nos criou para um propósito. Quando Adão pecou, quando nós fomos afastados de Deus, Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele, para sermos um com Ele. Mas quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, nós fomos afastados de Deus, o pecado nos afastou de Deus e tornou-se necessário que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, Deus, com o único propósito de que fôssemos salvos, de que não estivéssemos separados dele, entregue a Satanás. Esse é o propósito de Deus, nos salvar, salvar toda a humanidade. Então, nesse firme propósito, Deus entregou o seu Filho. Jesus veio como homem, morreu e sofreu na cruz, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, levando sobre si os nossos pecados, pagando o nosso preço, para que nós não fôssemos condenados e pudéssemos ser reconciliados com Jesus. Então ele levou sobre si os nossos pecados, castigo que nos traz a paz foi imputado a Jesus, e ele nos reconciliou com Deus e nos deu a garantia, a promessa da salvação. Então a salvação não só é uma promessa de Deus, como é o propósito de Deus, o firme propósito de Deus, a intenção definitiva de Deus em relação às nossas vidas. Então o propósito é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós desejamos, é o final que nós esperamos. No caso, Deus, o final que Deus espera é que não se perca nenhum, que toda a humanidade seja salva, porque Jesus veio e morreu na cruz, sofreu, ressuscitou por toda a humanidade. Deus entregou seu Filho por toda a humanidade, porque Ele tem o firme propósito de que todos sejam salvos. Ele tem o firme propósito de que a humanidade seja salva. Então, para cumprir esse propósito, necessário se fez que Jesus viesse em homem, sofresse e morresse na cruz no nosso lugar. Levasse sobre si as nossas doenças, levasse sobre si os nossos pecados, pagasse o preço no nosso lugar, para que não houvesse condenação para nós, para que não houvesse mais separação de nós para Deus. Esse é o propósito. O propósito, então, é aquele desejo ardente, é o final que nós esperamos. É quando nós temos um objetivo lá no final e nós traçamos planos, nós caminhamos rumo a esse objetivo, porque nós estamos focados naquele objetivo, é o objetivo final, é o que queremos. Então o objetivo final de Deus para a salvação, para a humanidade, é a salvação da humanidade. Por isso que Ele entregou Jesus por nós. Este é o propósito de Deus.
Então a salvação, além de ser uma promessa, porque é uma promessa que Deus nos fez, é um propósito, é o desígnio maior de Deus em relação às nossas vidas. O propósito é o desígnio maior, o desígnio final que nós temos em relação às coisas que queremos, em relação aos nossos objetivos, em relação à nossa vida. Qual é o seu propósito na sua vida? Seu propósito é ficar rico? Seu propósito é ter uma família? Qual o seu propósito? O essencial para você, aquilo que você quer, é o quê? Você que responde. Mas Deus nos responde. O propósito de Deus para toda a humanidade é a salvação. Porque reconciliados com Ele nós já fomos. É a salvação de toda a humanidade. E para cumprir o seu propósito, para cumprirmos os nossos propósitos, nós temos que traçar planos, nós temos que ter estratégias, nós temos que fazer algo para que esse propósito aconteça. E nós caminhamos rumo a Ele. Para que o propósito da salvação da humanidade pudesse acontecer, Jesus teve que vir como homem. Teve que sofrer, padecer, morrer na cruz, para ser ressuscitado, nos reconciliando com Deus, vencendo a morte, para que nós não sofrêssemos mais a condenação e não perdêssemos a salvação. Promessa de Deus, salvação, mas mais que promessa, a salvação é o propósito de Deus para cada um de nós. É o desejo essencial, ardente, o desejo real de Deus para as nossas vidas. Esse é um propósito. O propósito é o nosso firme fundamento, é aquilo que nós queremos, é para onde caminhamos, é aquilo que desejamos como o principal. A nossa premissa, eu quero isso, meu propósito é chegar aqui, então eu vou fazer tudo o que eu puder dentro da vontade de Deus para chegar aqui. Meu propósito é servir a Deus de todo o coração, então eu vou renunciar tudo que eu puder renunciar, que desagradar a Deus, para que eu possa estar servindo a Deus de todo o coração. Esse é o propósito. Agora, e as promessas de Deus? O que são promessas? Promessas são aquilo que nós oferecemos a alguém. Bom, eu te prometo que vou te fazer o homem mais feliz quando nos casarmos. Eu te prometo que eu vou fazer-te a mulher mais feliz quando nos casarmos. Promessas são ajudas de amor que fazemos no altar, por exemplo. Promessas são o que fazemos aos nossos filhos. Olha, se vocês ficarem juntos de mim, o melhor possível eu lhes darei. Não se afastem de mim. É o que Deus nos promete também. As promessas, elas são para todos, todos. Quando nós prometemos algo para nossos filhos, nós estamos prometendo para todos os filhos. Se vocês não se apartarem de mim, vocês terão o melhor de mim. Então a promessa está à disposição de todos. Mas não é porque a promessa está à disposição de todos que todos as receberão. Por exemplo, Deus nos promete que, um exemplo aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma promessa de Deus. Se nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Deus nos promete que Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as glórias em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as glórias em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e o Filho vos libertará. João 8,32. Está à disposição de todo mundo, toda a humanidade. Todos que quiserem conhecer a verdade serão libertos. Todos que se entregarem a Jesus, seguirem ao Senhor Jesus, terão as suas necessidades supridas. Em glórias por Cristo Jesus, porque Jesus já pagou o preço. Mas as promessas estão às nossas disposições. Para quem quiser, Deus fez as suas promessas para toda a humanidade. Aquele que crê será salvo. Pedi e dar-se-vos-á. Deus não fala, Sônia, se você pedir, você vai receber. João, se você crer, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Não, Deus fala para toda a humanidade. Porque Jesus morreu por toda a humanidade. O propósito de Deus é salvar toda a humanidade. E quando Ele tem o propósito de salvar toda a humanidade, Ele faz promessas a essa humanidade. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus.
Se vocês pedirem, receberão tudo que pedir em meu nome. Em meu nome vocês cuidarão enfermos, libertarão cativos, são promessas que Deus fez para nós. Mas Ele não nos obriga a querer receber essas promessas. Ele não nos obriga a usufruir, a gozar destas promessas. Destas promessas. Não. As promessas, geralmente, elas são condicionais. O propósito não é condicional. Não tem nenhuma condição para que nós venhamos usufruir daquele propósito. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu com o firme propósito de que toda a humanidade seja salva. Toda. Mas as promessas não. As promessas são condicionais. Se vocês crerem, verão a glória de Deus. O que bate, recebe. O que pede, recebe, né? O que bate, se abre. O que busca, encontra. Conhecereis a verdade, e o Filho vos libertará. Se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Então, as promessas, elas são condicionais. Se vocês ficarem comigo, o Pai falando, junto de mim, eu vou dar o melhor de mim para vocês, filhos. A esposa, se você casar comigo, eu prometo essas juras de amor. Eu vou ser fiel, estarei contigo na alegria e na tristeza. O marido faz para a mulher faz para o marido. Então as promessas têm uma condição. A condição das promessas feitas no altar é que ambos permaneçam juntos. Se casem e continuem juntos. A condição dos pai para o filho é que ele siga o pai, esteja junto do pai, para poder receber o melhor do pai. Então as promessas, elas têm condições a serem não cumpridas, mas aceitas por aquele que recebe a promessa. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Mas Deus não vai te obrigar a conhecer a verdade. Assim como o pastor, o padre, não vai te obrigar a casar para receber a fidelidade do marido, a fidelidade da esposa, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Não. É uma promessa que está sendo feita, mas você tem que aceitar. Por isso que no final você aceita, sim. Se você não aceitar, você não vai vivenciar aquela promessa. Porque a promessa é condicional. A promessa depende do querer de quem está recebendo. A promessa depende de uma aceitação. Já o propósito não. O propósito está ligado a quem o tem. Eu tenho o propósito de servir a Deus, então está ligado a mim. Eu vou ficar firme e eu vou servir a Deus. Quando Jesus morreu, o propósito dele é que toda a humanidade seja salva. E Deus não foge desse propósito. O propósito dele até o nosso último dia aqui na Terra é que nós sejamos salvos. Vai depender de nós recebemos ou não a promessa que vem junto com o propósito. Mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Se não for toda a humanidade salva, o propósito de Deus não mudou por causa disso. Ele já fez tudo para que esse propósito se cumpra. O propósito dele continua sendo o mesmo. Agora, as promessas, nós precisamos querer, são condicionais. Quando Jesus veio ao mundo, sofrendo como homem, sofrendo e morrendo na cruz, Jesus não perguntou para nenhum de nós, vocês querem ser salvos? Vocês querem que meu filho pague o preço por vocês? Não, porque ele tinha o propósito, por um amor incondicional, de salvar a todos. Então o propósito estava ligado intimamente a ele, ao desejo dele de querer salvar toda a humanidade, e não ver a humanidade se perder. Agora as promessas são colocadas para todos que quiserem vivenciar. Eu querendo ou não desfrutar da salvação, o propósito de Deus é que eu seja salva. Esse é o propósito, não depende de quem recebe. O propósito de Deus é um só. As promessas não. Conhecereis a verdade. Você quer conhecer a verdade para ser liberto? Não, não quero saber dessa verdade. Então não vai ser liberto. Vai continuar no pecado, no erro, no vício.
na dor, vai continuar. O que pede, recebe. Você quer pedir o que você quer? Não, eu nunca vou falar o que eu quero para Deus. Nunca vou falar, não vou incomodar Deus. Então, não vai receber. Você não está pedindo, você não quer. A promessa é para você, mas você tem que querer. A promessa tem uma condição. Pode ver que todas as promessas aqui que Deus disponibiliza para nós. Se crer, verás a glória de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Qual é a condição? Que nós venhamos buscar a Deus. Então, à medida que nós buscarmos a Deus, nós temos a promessa que vamos achá-lo. Se crer, verás a glória de Deus. Qual a condição? Que nós criamos de todo o coração. E aí nós vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Então, a promessa tem sempre uma condição. Agora, destino, que é o mais difícil, mais complicado. O que é o destino? O destino é aquilo que traçamos para nossas vidas. Mas não somos dono nem senhor do destino, do nosso destino. Porque, graças a Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Mas nós podemos traçar todo o destino para a nossa vida. Mas louvado seja Deus que tenha a misericórdia sobre nós. E muitas vezes, pela sua misericórdia, Ele nos poupa do destino ao qual caminhamos. Mas para exemplificar melhor o destino, vamos usar a vida e a morte. Eu creio de todo o coração que quando nós nascemos, Deus já tem certo o dia que vamos deixar esse mundo. O destino de toda a humanidade é a morte física. Isso nós não podemos mudar. Isso é o nosso destino. Destino é algo que vai acontecer. Já está determinado. Vai acontecer. E o destino é a morte física de todo ser humano. Todo ser humano vai passar pela morte física. Não há um único ser humano que não passará pela morte física. A palavra de Deus nos fala sobre a morte física no Salmo 89, 48. 89, 48, não dá para eu ler aqui, deixa eu ver se tem aqui escrito. O destino de todo ser humano é morrer fisicamente. Salmo 89, 48. Se eu conseguir abrir aqui rápido, dá para falar para vocês, porque infelizmente a gente tem pouco tempo. O tempo nosso aqui é escasso. Salmo. Aqui vai ficar difícil agora. Vai ficar difícil eu achar aqui para vocês. Mas leiam aí. Leiam na Bíblia de vocês que vocês vão ver aqui. O Salmo 89, 48. Enquanto isso eu vou tentando achar. O Salmo 89, 48 é o nosso destino. O destino de todo homem, de todo ser humano é morrer fisicamente. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano deixará de passar pela morte. Salmo 89, 48. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje está meio atípico aqui, porque respondendo a mensagem aqui, eu estou explicando essa diferença, mas é muito interessante, é muito importante. Salmo 89, 48, que diz assim: que homem há que viva e não veja morte? Que homem há que viva e que não veja morte? Salmo 89, 48. Então, o nosso destino é passar pela morte física. Física. Porque aqueles que aceitarem as promessas do Senhor, uma delas é a promessa que está em Apocalipse, que Jesus fala: estou à porta e bato. Aquele que abrir, ouvir minha voz, entrarei com ele e cearei comigo.
E a promessa que está em João, porque nos foi dado o Filho de Deus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho unigênito nos foi dado, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, aquele que aceitar essa promessa de crer no Senhor Jesus Cristo não vai perecer, não vai ter a morte física e não ter a vida eterna. Então, nós temos como destino a morte física, mas nós temos a promessa da vida eterna. Aqueles que nele creem, que creem em Jesus, não perecerão, mas terão a vida eterna. E acima de tudo isso, acima da promessa da vida eterna, acima do destino da morte física, todos estão destinados à morte física. Vai acontecer, já está determinado, o destino já está determinado, é aquilo que já está determinado, vai acontecer. Todos passarão pela morte física. Esse é o destino. A promessa, aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Vai morrer fisicamente, mas vai ressuscitar junto do Senhor. Vai estar junto do Senhor para a vida eterna, porque a nossa pátria não é aqui. Então temos o destino e temos a promessa. Agora, acima do destino, da promessa, nós temos o propósito de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, determinou para toda a humanidade. Aquilo que também Jesus pagou um preço muito alto para que acontecesse. Ele nos predestinou à salvação, Ele nos predestinou à vida eterna. Então, o propósito de Deus é que toda a humanidade seja salva. Isso Deus já decidiu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram quando resolveram que Jesus viria como homem, sofreria e morreria na cruz. O propósito de Deus é que todos sejam salvos. Isso é o que Deus determinou, o que Ele quer, o que Ele espera, é o que Ele colocou para si mesmo, o desejo de que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. E Deus não mede esforços para que esse propósito se cumpra. Jesus bate a porta. Hoje nós ouvimos falar de Jesus em escritórios, em casas, em hospitais, na rua, em todos os lugares. Hoje Deus nos dá sinais que os tempos estão acabando, que Jesus está voltando. Então Jesus não mede esforço, e o primeiro esforço que Ele fez foi manifestar o amor incondicional, mandando Jesus como homem aqui na cruz. Esse é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Então o propósito é a nossa vontade, o propósito é aquilo que nós queremos que aconteça. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Deus quer que só nós, honestos que trabalhamos, sejamos salvos? Não, Deus quer que aquele delinquente seja salvo. Deus quer que aquele que está no tráfico de drogas entorpecentes seja salvo. Deus quer que toda a humanidade. É por isso que Jesus pagou um preço muito alto. Esse é o propósito de Deus. Agora, o propósito de Deus vai se cumprir? Toda a humanidade vai ser salva? Não. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E nós podemos aceitar ou não as promessas que Deus nos deixou. Nós podemos aceitar ou não o favor imerecido que Deus nos deixou. O propósito está estabelecido. Jesus fez tudo para que isso aconteça. Mas Ele nunca nos força a nada. Não nos força nem mesmo a cumprir o seu propósito. E se toda a humanidade não for salva, o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Até o último dia. O propósito de Deus é que toda a humanidade seja salva. E Ele não faz acepção de pessoas. Não escolhe rico, não escolhe pobre. Todos, indistintamente. Esse é o propósito de Deus. Mas para que o propósito de Deus se cumpra, nós temos que aceitar as promessas de Deus. Porque as promessas estão à nossa disposição, mas são condicionais. Nós temos que, em primeiro lugar, aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que conhecer a verdade para sermos libertos de tudo aquilo que
que entristece a Deus, tudo aquilo que sai da vontade de Deus, tudo aquilo que pode comprometer a nossa salvação. Nós temos que aceitar essas promessas. Agora o destino já está determinado. O destino, com um exemplo, eu estou dando só um exemplo, mas podemos ver várias coisas que nós não temos tempo para ficar estudando a Bíblia e passando, é só uma síntese. O destino é que todo homem, todo ser humano passará pela morte física. Já está predestinado, já está determinado. Por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não deixou que tudo se acabasse na morte física. Ele venceu a morte, Jesus venceu a morte para que tivéssemos a vida eterna. Passaremos pela morte física, mas não ficaremos ali. O nosso espírito subirá para junto de Deus. Subiremos para a vida eterna, onde não haverá choro, não haverá dores. Deus nos poupa, Deus nos dá vida, a verdadeira vida. Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender. O propósito de Deus é aquilo que Deus quer. E já fez tudo para que aconteça. Promessas são as que Deus coloca à nossa disposição, mas são condicionais. Nós temos que fazer a nossa parte. Se crer, verás a glória de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Se quiseres conhecer a verdade, sereis, o Filho vos libertará. Se bater, vai se abrir. Se crer, vai ver a minha glória. Promessa é condicional. Nós temos que querer. Lembrando que Deus não nos força a querer. Ele deixa as promessas para que possamos, através das promessas, seguir rumo ao propósito de Deus, que é a salvação eterna. Então temos as promessas. Mas temos também o destino. O destino é que todo ser humano passará pela morte física. E ao homem é dado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando nós pensarmos em destino, nós temos que pensar que até se cumprir esse destino que é nosso, de morrermos fisicamente, existem muitas promessas de Deus. E que nós devemos agarrar essas promessas, para quando fecharmos os olhos aqui, para quando o destino da morte nos alcançar, o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Nós sejamos salvos, nós possamos ir para a vida eterna, nós possamos cear com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos me camaraste, torece me pate você isso me chamai. Las urias me porte você le surremereche le candalasse turishanai. Lo surremereche me pai, ablati torece Senhor Jesus, e se que te le sorias na encandalasse tores me porte você le chanai. La surremereche ne comrecito de nele candalasse Jesus, e soresvite se me porte você me relechenei na mai. Colaste tores ne candalasse vite se Jesus, e está me rameleche de camarate turishanai. Nós possamos leche me camas. Ao cotolecite Jesus e de lechanai. Nós possamos participar da ceia com o Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar junto com nossos entes queridos que já estão lá nos esperando. Nós não venhamos mais sentir dor. Nós não venhamos mais não ter a ranger de dente. Não venhamos ter essa dor, essa saudade que nos mata dia a dia. Não. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus deixou promessas para alcançarmos esses propósitos. E o destino é que a morte física vai chegar. Mas até isso, nós podemos nos agarrar à promessa de Deus, vivenciar as promessas de Deus e chegar, deixar que Deus cumpra o seu propósito da salvação em cada um de nós e todos nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Como é bom falar sobre Deus, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom saber que Deus tem o propósito da salvação para nós, como é bom saber que Deus deixa promessas para que nós cheguemos até esse propósito, para que esse propósito se cumpra. Ai, como é bom saber que a morte física é o nosso destino aqui na terra, mas que tem a vida eterna para todos que aceitarem as promessas de Deus. E o propósito de Deus vai ser cumprido sobre todos aqueles que aceitarem as suas promessas. Amém?
Crê no Senhor Jesus. Seja salvo tu e tua casa. Se crê, verás a glória de Deus. Se crê, verás o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde. Continue se inscrevendo. Continue deixando o like. Não esquece de deixar o like. Muitas visualizações, mas o pessoal não deixa o like. Deixa o like, não custa. Aperta o botãozinho ali. Deixa o like. Aperta o positivo ali. Deixa o like. Se inscrevam. E compartilhe esse canal. Não está sendo bom para você? Deus não está nos revelando a sua verdade? Nós estamos conhecendo mais de Deus? Então passe para aqueles que você ama também. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.